os livros, nem o próprio Bill Nichols, nem os outros teóricos, o Barnard, o Guettier, eles não conseguem responder essa pergunta, né? Normalmente eles terminam o livro com uma outra pergunta. Porque o que é um documentário? É um retrato da realidade, é uma interpretação da realidade, é um recorte da realidade, é um registro. Isso é uma discussão bastante complexa, polêmica. Acho que não dá para definir documentários com uma única frase ou com um único conceito. Bom, eu concordo com o que o John Grierson falou, que o documentário é o tratamento criativo da realidade. Eu acho que é um filme que aborda algum aspecto da realidade, né? Um filme que procura mostrar um ponto de vista sobre algum recorte, algum aspecto da realidade. Documentário é um tipo de asserção sobre a realidade que tem possibilidades de ser feito em vários tipos de linguagem. Ele guarda um perigo de ser tomado como alguma coisa em si, enquanto na verdade ele só é alguma coisa numa história. A gente pensar historicamente o que a gente vê como documentário. E a relação do documentário enquanto obra audiovisual é uma relação com um compromisso com o mundo. Eu acho que somente no documentário a gente consegue retratar de fato a vida como ela é, ou pelo menos como ela parece ser. Eu acho que documentário para mim apesar de toda a técnica que a gente usa, por exemplo, para falar de um ser humano, assim, então, por mais que tenha uma câmera, por mais que tenha um roteiro, por mais que tenha uma estrutura, por mais que tenha um esquema, né, a força daquele ser humano sobressai-se a tudo isso, assim. Tem situações que na ficção, se a gente quiser reproduzir com tal verossimilhança, a gente não consegue igual no documentário. Então Nanook, que é a primeira ideia que a gente tem do documentário, apesar de toda a suposta armação, apesar de tudo que talvez já não fizesse mais parte da vida daquele grupo de pessoas, aquele olhar dele é tão forte quando ele encara a câmera, e os gestos dele são tão fortes, a presença dele é tão forte que aquilo é muito maior que o cinema, que o documentário. Porque na realidade o documentário é uma construção, o cinema é uma construção, e o documentário dentro desse espectro cinema é uma construção, nada é completamente fiel à realidade. Claro que isso é um debate que a gente poderia passar horas aqui pensando sobre o real, sobre o que significa documentar alguma coisa, sobre a ideia de documento, né, e esse debate entre documento e ficção. Eu acho que não existe uma fronteira objetiva e clara, né, onde você diz que para lá é documentário e para lá é ficção. No filme de ficção você realmente quer recriar a realidade. No documentário, teoricamente, você está mostrando a realidade, embora muitas vezes você também a recrie no documentário. Eu acho que geralmente o que acontece num filme de ficção é que você tem atores representando personagens, né? Mas você também tem documentários onde você tem atores representando personagens, né? E geralmente no documentário você tem pessoas, digamos, reais vivendo o seu próprio personagem real. Mas você também tem filmes de ficção onde pessoas reais atuam como elas mesmas. Esses são vários elementos, né, que permeiam essa discussão, né, que ela é bastante sempre acalorada. Existem defensores de várias teses. Eu particularmente acho que isso tudo é uma besteira. Eu acho que no final das contas, para o criador, para quem vai fazer o filme, não é algo que importe tanto como para os teóricos. Hoje existem filmes que são documentários, mas no entanto eles são colocados no mercado como ficção, e também acontece o contrário. Então isso é muito relativo. É um pouco ingênuo ficar imaginando que
por encenar, por exemplo, passa a ser uma ficção. Não é aí que mora a questão do documentário. Se fosse assim, o documentário não teria nem nascido, já que nasceu com encenações. Você pode tanto filmar realmente algo real, quanto encenar algo real, parecendo que você só registrou. Essa é uma encenação, né? Eu estou encenando, que eu estou desconsiderando a presença da câmera, né? Eu estou falando com vocês. Então, mesmo um documentário simples de entrevista, ele contém de modo muito presente esse grau de encenação. Assim. Toda forma de registro é uma manipulação. A escolha onde se coloca a câmera, o momento que se vai registrar, já tem uma intenção fora da realidade ali, daquele objeto, daquele momento específico. Então, já que se vai manipular de alguma maneira, é que assuma isso e faça às claras. Quem busca encontrar essa relação do documentarismo em fatores intrínsecos ao filme nunca vai encontrar. O documentário se estabelece enquanto um discurso em paralelo, em discussão com a realidade. Então é sempre em discussão com a realidade. Não existe, não me imagino fazendo filmes onde essa ideia de encenação não esteja presente. Assim. Mas acredito que, sobretudo, apesar dessa encenação, o mais importante é que o personagem ou aquela história que você está contando sobressai. Assim. E aí que está a beleza da coisa. Né? Quase. Fala isso pra gente. Sí. Ahora mis arranjos de flores eran quase perfectos, pero nunca perfecto porque sempre faltava uma flor ou uma folha, nunca era perfeito. Ele também transita muito na questão do próprio jornalismo, né? A videoreportagem, né? Aonde deixa de ser uma videoreportagem vira um documentário ou vice-versa. Eu acho que nos dois a imparcialidade é um fantasma curioso, assim, porque a imparcialidade ela é ruim como determinismo e boa como norte. Eu acho que a questão de parcialidade ou imparcialidade para mim pouco importa, porque existe a parcialidade. Se sou eu que estou fazendo o filme, eu vou ser parcial, né? E não vejo nenhum problema em ser parcial, né? Se você pensar em princípios éticos, numa ciência normativa e ler um filósofo alemão, qualquer um dos filósofos alemães do século XVI, XVII, eles falavam isso. Antes de existir cinema, antes de existir jornalismo moderno. Eu acho que tanto no jornalismo quanto no documentário, separando assim, o cinema da produção jornalística, você tem sempre um ponto de vista, você tem sempre uma ideologia por trás. Então isso condiciona a forma como você registra as coisas, como você faz a pergunta, como você registra. Não existe uma neutralidade. Muitos, inclusive, desses livros que estão nas mãos de vocês, que têm muitos méritos, às vezes discutem sem olhar com um pouco mais de atenção para certos conceitos que não são inerentes apenas ao cinema documentário, nem apenas ao jornalismo. Isso já era algo nevrálgico que era discutido há 4 séculos atrás, né? Ou, na verdade, desde os pré-socráticos, mas especificamente pensando nas possibilidades de variação ética, 4 séculos atrás. Não se faz cinema sem ser parcial, a partir do momento que você faz escolhas, né? E eu acho que é isso que define, inclusive, o teu filme. É a tua parcialidade que vai definir o que é o teu filme. O meu compromisso não é exatamente com a verdade de nada, mas era compromisso com isso que eu escutei e levei a sério. Por exemplo, você vai pegar um filme do Eduardo Coutinho, né? E o Eduardo Coutinho vai te dizer que para ele não importa se o que o personagem diz é verdade ou é mentira. Isso é o que é o menos importante. Importa como ele conta, né? Eu bebo para fazer alguma coisa, eu tenho que beber. Normal, eu prefiro nem trabalhar. Eu bebo, por isso que eu falei com eles, eu bebo todo dia. Porque eu tenho que trabalhar todo dia, porque eu tenho que sustentar minha filha, minha família. Então, eu bebo todo dia para criar coragem. Porque normal eu não consigo. Existem diferentes tipos de abordagem, cada uma abordagem vai gerar um documentário diferente, né? E a intenção também do realizador e o estilo do realizador, né? Tem gente que gosta de uma linguagem mais poética, outros uma linguagem mais seca e direta, né? Mas você pode misturar tudo também, né? Você pode ter pessoas falando na frente da tua câmera de formas diferentes, que nem são muitas, na verdade. Você pode ter alguém conscientemente dando uma entrevista para alguém que está fora do enquadramento como estão vocês agora.
Bill Nichols, por exemplo, faz toda uma definição de tipos de documentário. Aí a gente tem grandes classificações como o cinema, que é o cinema direto, o cinema verdade, que são correntes e tal. Eu acho que elas servem muito mais no sentido de dar um direcionamento acadêmico para a discussão. A compreensão, tanto a compreensão conceitual do documentarismo, o estudo sobre isso, como dos modos de representação, ou outros teóricos vão falar em estilos, o próprio Bill Nichols vai usar a ideia de voz. Esses são, na verdade, fatores muito importantes, porque permitem entender a evolução e as escolhas, não só a evolução histórica, como as escolhas atuais de como se fazer documentário, né? Existem muitos documentaristas que são, não sei se é o termo correto, formatados, trabalham de uma forma bastante engessada, quadrada. Eu acho que isso vai muito de cada um, né? Eu acho também que todas essas definições, elas também, não dá para você ser muito taxativo também. E quando você faz um filme, você também, assim, talvez quando você esteja começando a fazer documentário, vamos fazer um filme assim, ou se você queira se referir, que as pessoas entendam que é observacional e tal, mas no fundo não existe pureza nenhuma nisso, não existe nenhum filme que seja tão pouco, né? Então, não é uma questão que eu me coloco quando vou fazer um filme, né? Eu vou fazer um filme assim, observacional e tal, eu vou fazer um filme que é o filme que precisa ser feito, porque aquele personagem, aquela história que eu quero contar, aquilo tem a ver com essa forma de filmar, né? Mas essa forma não é exatamente um método, né? Não existe um manual, pelo menos não do jeito que eu faço filmes, assim, né? Não existe um manual de como fazer os filmes que eu quero fazer. E os modos de representação que o Bill Nichols coloca, os 6 modos, eles são muito interessantes. Se você estudar a história do documentarismo, você vai ver que eles são realmente respostas gradativas a cada fase que o documentarismo vivia dentro da história do cinema e dentro da história mundial. Dentro dos seus contextos, são respostas do documentarismo. E às vezes que daí as pessoas fazem interpretações mais rígidas que o próprio teórico quis colocar, né? Tipo, ele colocou seis maneiras de se fazer documentário. Ele mesmo coloca no livro que os documentários podem misturar várias dessas maneiras, né? Mas daí tem ninguém que vai dizer que, mas é muito rígido. Não, é uma proposta, é uma reflexão bacana, generosa, inclusive. Uma coisa que pouca gente fala ou pensa, mas que é fundamental, que é assim, como princípios éticos, eles dizem respeito a um processo de comunicação, né? Mesmo que é artística, mas é uma questão de como eu vou passar para o outro. É uma questão sempre de diálogo, de como eu vou passar para o outro. E pouquíssimas vezes todos esses teóricos que vocês têm em mãos lembram de olhar para esse outro, que é o espectador. Então você dizer assim, olha, o modo expositivo acaba sendo mais didático e entrega uma ideia pronta, não é que não tenha sentido, tem sentido. Mas você já perguntou para o espectador se ele vê desse jeito? Eu acho que primeiro tem uma questão assim, que cada realizador vai desenvolver o seu método de como fazer um filme, então isso é muito importante, assim, cada um vai encontrar o seu caminho e às vezes vai encontrar um caminho próprio, né? Em geral, no cinema, o filme se constrói em 3 momentos, que é roteiro, filmagens e edição. Eu não acho que no documentário seja diferente, porque o que a gente pode é relativizar isso que a gente chama de roteiro no documentário. O que acontece é que se você pensar em roteiro naquele formato que a gente está mais acostumado a pensar como o formato de um roteiro final, realmente isso vai acontecer depois no processo de edição. Agora, uma coisa que eu defendo é que você tem que estar preparado para o que você vai filmar, né? Não dá para vamos aí, vamos... Mesmo esse vamos aí, você tem que ter uma preparação, então você tem que ter filmado antes. A gente sempre tem um planejamento das coisas, né? Esse planejamento ele pode ser mais detalhado, a ponto de eu pensar uma narrativa inteira, pensar cada sequência, pensar cada plano que compõe essa sequência, cada movimento de câmera, então ele pode chegar nesse lugar, né, de complexidade. Mas não necessariamente, o planejamento, ou isso que se chama roteiro, isso que ficou conhecido como roteiro, ele pode se dar de outras formas, assim, né?
No documentário você pode escrever esse roteiro, você pode mentalmente bolar a tua estratégia, né? Mas é essa estratégia que vai determinar o material que você vai ter, né? Mas ninguém vai filmar sem ter objetivos, sem pensar em como vai estruturar narrativamente e sem pensar na linguagem do seu filme. Ninguém, né? Se você já pegou uma câmera, já estava na mão, é porque você já está pensando em filmar. Alguma coisa já te instiga. Isso é um tipo de roteiro. Mas como eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Quais são os objetos que eu vou usar para contar essa história? De que forma eu vou me relacionar com cada um desses objetos, com cada um desses atores envolvidos, né, dentro da minha narrativa? Né? Qual é a estratégia de abordagem para cada situação, para cada objeto que eu elejo para o meu documentário? Então, se não tiver isso já pensado antes, é difícil você chegar num resultado satisfatório. Se você escolheu as pessoas A, B, C, D, E, você na edição que você vai ter, ou digamos nas filmagens, você vai filmar esses depoimentos. Pode ser que apareça um entrevistado F lá porque o entrevistado A indicou e que seria fundamental, né? Então a realidade te leva para caminhos não previsíveis. Da mesma maneira, a edição também pode te levar para esses caminhos não previsíveis, porque a partir daquilo que você captou, que não estava necessariamente sob o teu controle, pode gerar coisas inovadoras ou imprevisíveis e muito mais interessantes do que o teu plano original. É evidente que pode acontecer, e geralmente acontece no documentário, quando você chega na edição e algumas coisas acabam sendo diferentes do que você tinha inicialmente planejado. E geralmente elas acabam sendo melhores do que você até tinha idealizado. Mas ela só pode acontecer dessa forma se você planejou antes. Você vai descobrir coisas na edição. Essa é uma certa comparação, mesmo que implícita e não explícita, com o cinema de ficção. Quer dizer, no cinema de ficção, você vai editar filmes, eu já editei muitos documentários e alguns filmes de ficção, você vai, de certa forma, seguir, você fica com o papelzinho ali do lado, tal, vendo, essa cena, eu tenho que juntar esses planos, os caras já disseram que estava no roteiro, né, os atores e tal, eu não posso inverter a ordem, senão o diálogo foge. No documentário não, você começa a montar seguindo, às vezes até tem lá uns roteiros de cenas, você percebe que não, fica melhor inverter, trocar, e você redescobre o filme na edição. Isso é natural da prática do documentarismo. Então eu acho que dependendo do teu documentário, a etapa de roteiro pode ser um pouquinho mais importante, ou em outro pode ser a etapa de edição, determinar um pouco mais a parte criativa, mas eu acho que é tudo relativo. Eu acho que essas três partes, elas vão ter importância em qualquer documentário. Olha, eu acho assim, a construção de um trabalho sobre o processo ela é muito importante, porque é um processo de reflexão sobre o fazer. E geralmente, quem se propõe a fazer um filme de documentário, metalinguagem, falando do próprio cinema, nem sempre é alguém que está no dia a dia no cinema, né? Então começa por aí, porque são muitas as questões que precisam ser discutidas. E essas discussões, às vezes, elas não são aprofundadas, né? Então elas ficam, às vezes, muito numa discussão conceitual ou acadêmica, né? Não no sentido ruim do termo, né? Cara, eu acho que qualquer projeto artístico assim, que se leve a cabo, assim, alguma coisa que você faça comprometido mesmo com o que você está fazendo, e uma pesquisa séria e vai, né, enfim, resolve pensar o que você está fazendo, no final das contas deve colocar em xeque esses limites de linguagem, né? Tanto o documentário como qualquer filme hoje, para fazer sentido, ele tem que ter uma relação de mundo muito colocada, assim. Todo documentário ele pressupõe que você pesquise, que você descubra. Não, a pessoa entende que história é essa, onde que começou, a gente está inserido num contexto histórico muito claro, assim,
a gente tem acesso à história do cinema, a gente pode ver esses filmes, então não existe mais desculpa de não ver, de desconhecer essa história. Depende de quem está fazendo o filme, de quem está propondo a discussão, qual é o viés dessa discussão também e quem são as pessoas que estão discutindo e qual é o propósito final disso, né? Então, isso tudo permeia essas questões também. Sempre vai partir o novo, sempre vai partir de uma sensibilidade nova do indivíduo, do documentarista, do artista, né? Alguém que espontaneamente cria algo a partir do seu interesse, do que lhe toca, né? E que vai chegar forte na gente porque foi essa pessoa. E eu acho que nem sempre isso se dá pelo formal, digamos. Porque apareceu o estilo de montagem, o estilo de filmar. Se tem alguma regra, é não seguir nenhum dogma, e sim estudar e pensar e levar muito a sério o que está se fazendo e levar a sério no sentido de se comprometer com o que está se fazendo e com o que quer, com o desejo de fazer, né? Se comprometer consigo mesmo, né? no fazer, a ponto de a descoberta de como fazer o que fazer parte do processo. Joãozinho, Eu vou fazer uma última coisa que a gente ainda tem. pero hay también un pequeño sonido de estos pequeños que es muy simpático.